Em qual cidade e qual país você nasceu? É o mesmo que você vive hoje? Cidade, sim, não. Eu nasci em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Atualmente moro em São Bernardo do Campo. Então não. Você já voltou ao seu local de origem? Não, Por quê? não tive curiosidade. Sim, é perto, né? Não é? Faz parte de São Paulo mesmo. Como foi a sua adaptação ao local de chegada? Foi bom, muito bom. E como que você lida com a saudade de São Paulo, lá do Piranga? Eu tenho boas lembranças, ruins também, mas eu fico na memória, assim, só para gravado, para poder contar para os netos e netas. Adi, qual cidade e país que você nasceu? A cidade que eu nasci foi no estado de São Paulo, na cidade de Tupã, Brasil. É o mesmo que você mora hoje? Não, Você já voltou para Tupã? não voltei porque ainda não tive oportunidade. Como foi a sua adaptação chegando aqui em São Bernardo? Nossa Senhora, foi terrível, foi terrível. Um caipirinha de 14 anos, chegando aqui numa cidade grande, foi realmente muito difícil a adaptação, porque eu não conhecia nada na cidade, né? Mal sabia andar na cidade grande. Então foi realmente muito difícil a adaptação. Como que você lida com a sua saudade de lá? Não tenho assim muita saudade de lá, porque eu não deixei amigos, porque eu saí de lá adolescente ainda, eu não tinha assim amigos que inseparável que eu pudesse ter vontade de retornar para Tupã. Então não tenho saudade. Quando você chegou ou era criança, como era a cidade onde vive agora? Quando eu cheguei aqui, nós moramos numa casa alugada, no bairro aqui em São Bernardo, mas era um outro bairro lá, Parque das... Como que era lá? Vila Euclides. Vila Euclides. De lá, como era casa alugada, a gente mudou para uma casa que nós compramos aqui no outro bairro da cidade. E era um bairro que ainda estava começando. De lá para cá realmente mudou bastante. Aqui era do que era, afinal de contas são quase 50 anos que passaram, né? Então realmente hoje é um bairro mais desenvolvido, bem mais desenvolvido do que era antes, quando nós chegamos aqui. Não tinha ninguém aqui. Era um brejo. Fale sobre uma brincadeira preferida. Eu brincava com a minha prima quando dava enchente de chuva lá no bairro onde a gente morava, ali no Ipiranga, na rua Lucas Alves. Transbordava o rio e nós duas ficávamos brincando na água da enchente. Era a nossa brincadeira favorita. O meu era jogar bola no meio do pasto. De domingo assim, a gente só gostava de jogar bola no meio do pasto. E numa dessas aí eu quebrei o braço. Terrível. Quais valores você considera que são difundidos na família e qual a importância da manutenção deles? Honestidade, que é muito importante, passar isso para as próximas gerações que continuem, né, sendo honestos, que é o princípio, eu acho que é o princípio. Eu acho que é a união. A união, a gente, para manter a família unida sempre, a gente sempre promove reuniões para que toda a família fique sempre unida, né?
Essa é eu acho que é a prioridade. Conte algum fato ou episódio marcante sobre a sua história de vida. Eu tenho, né, ainda, medo de barata e meus pais, meus avós não toleravam esse tipo de medo. Então, às vezes eu percebia barata subindo na perna, não podia nem falar nada. Essa é o que eu sei de intolerância, né? Já não é mais tolerância, né? Isso é intolerância, que hoje em dia não se faz isso. Mas na minha época era assim. Tem medo, eles deixavam a gente fazer alguma coisa pra gente perder o medo, que eu ainda não perdi o medo. Não adiantou nada. Meu é quando eu me curei da tuberculose. Tuberculose não, da bronquite. É bronquite, não é tuberculose. É que tuberculose também eu É que tive. você teve Também tive tuberculose. tuberculose. Foi depois. Não, mas foi quando eu me curei da bronquite. Eu rezava todo dia, às 6 horas da tarde, a Ave Maria. E até hoje, a Ave Maria me mexe muito comigo. Quem canta, ou a gente ouve a Ave Maria, sempre é um fato que sempre mexe comigo, por causa desse fato, desse episódio que eu tive quando eu era criança. Para você, qual a importância das tradições familiares? Liste algumas tradições familiares importantes para você e o motivo. Primeiro a gente toma uma sopa especial, né, feita de shoyu, e comemos um bolinho de arroz feito chamado moti. Tá? E todo mundo, no dia 1º, quando chega em casa, tem que comer essa sopa. A primeira coisa que faz é tomar essa sopa com esse moti. Isso é para trazer saúde, prosperidade, né, que a gente começa o ano já pedindo, né, com pensamento positivo. União da família. Esse dia 1º que ela está falando é 1º de janeiro de todo ano, né, que a gente chama de Oshogatsu, que é o dia universal, dia 1º de janeiro, né, que a gente reúne toda a família para fazer essas saudações que ela falou e também reunir toda a família para manter ela sempre unida. Que eu falei antes, que é para fazer essa união que a gente repete todos os anos, para manter a família unida no Oshogatsu. Você tem hábito de guardar objetos ou fazer registros de lembranças do passado? Eu tenho álbum de fotos desde que eu era criança, né? Tá guardado, coladinho no álbum ali. Desde quando eu era pequena e até. Aí depois de adulto já não tem mais. Só essa parte da infância que foi registrado, que mata a saudade. Os meus são fotos também, mas eu costumo guardar dentro da minha atividade, que é o tênis de mesa, eu tenho guardado todos os troféus e medalhas. Olha que são muitos, hein? Tem muito. São 40 anos de atividade. Então, eu tenho muitas fotos, muitas medalhas e muitos troféus, graças a Deus. Isso são guardados. Quem quiser, é só ter muitos desses em casa. Alguma música que lembre a sua infância ou adolescência? Qual e por quê? Música que lembra a adolescência? A minha é a música do Roberto Carlos, né? Que tudo vai pro inferno. Não,
e que tudo mais vai pro inferno. Que é a música do Roberto Carlos, que aos domingos eu assistia todos os programas dele. Todos os domingos tinha um programa do Roberto Carlos e eu assistia. E essa música é a música que tocava sempre, na época. A música que marcou a minha adolescência, a minha outra fase também, foi a Started Joke do Bee Gees. Muito, muito bonita, por sinal, inesquecível. Fale sobre alguma comida afetivamente marcante para você. Você costuma prepará-la para outras pessoas? Ah, sim. Comida é boa. O que eu gosto mais mesmo é o sashimi. E eu costumo preparar sashimi também, tá? Não é só comer não, a gente prepara e depois come o sashimi de atum e outros peixes que a gente tem disponível. Então, eu gosto de comer lanche McDonald's. Isso aconteceu porque às vezes não dava tempo de almoçar, então já... Primeiro lanche foi primeiro, aí marcou. E toda vez que eu precisava de almoçar e não dava tempo, eu pedia um McDonald's. Até hoje eu gosto. Aprendeu a gostar do McDonald's.